Olá, tudo bem com você? Feliz Ano Novo! Estamos no ar com mais um programa Fierne, a Indústria para as Pessoas, o primeiro de 2024. Por isso, separamos a entrevista que fizemos com o presidente da Fierne em dezembro. Nessa primeira parte da nossa conversa, Roberto Serquis fala sobre meritocracia sindical e as novas comissões temáticas da federação. Vamos ver? Nessa última reportagem do ano da nossa série Fierne, a Indústria para as Pessoas, a gente veio até a sala da presidência da federação conversar com o presidente Roberto Serquis para falar um pouquinho sobre esse início de gestão, como foi esse ano de 2023 para a indústria e os planos para 2024. Doutor Roberto, muito obrigada, por receber a nossa equipe aqui hoje. Obrigado pela atenção, estou à sua disposição. Presidente, a gente pode começar falando sobre esse projeto que o senhor já iniciou a gestão encampando, que é de meritocracia sindical. Existe até um plano para bonificar os sindicatos que agregarem, chamarem mais empresas para participarem, elaborarem mais projetos. Como é que está isso? E eu soube que ele já está dando os frutos, já tem empresas chegando junto à Fierne. Nós criamos um coworking, um espaço colaborativo, onde 17 sindicatos fazem parte. É um processo de meritocracia, onde existe um fundo, um recurso disponível, e a partir das prioridades de cada setor, trazida pelos seus presidentes, que conhece, que respiram e que tem a necessidade de cada segmento, a partir do momento que eles forem sendo executados, a gente vai fazendo uma avaliação e vai disponibilizando mais recursos. Então, é um processo de mérito. Os presidentes de sindicatos já estão se apresentando. Nós inauguramos o espaço agora dia 30, primeiro mês completou, o espaço foi inaugurado. Já 6 setores se manifestaram. Estou muito feliz porque o projeto já tem vida. E aí, o objetivo qual seja? O objetivo é fortalecer os sindicatos, fazer com que eles possam criar uma nova base, aumentar a sua base sindical, mais indústria que venha para a federação. E aí a gente fazer com que também assim estimule que novos setores que ainda não estão na Casa da Indústria também façam essa adesão. A federação tem mostrado que aqui é o espaço realmente de debate, de pensar o futuro da indústria e, consequentemente, o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Pensando nisso, uma nova comissão temática está chegando para agregar também nessas discussões, presidente? Isso, nós temos 5 comissões temáticas, são muito importantes as comissões, que elas fazem um preliminar debate, e isso é muito importante dentro do processo decisório da federação. Então, nós temos a comissão de micro e pequena empresa, que hoje é presidida por Day Robson, presidente do Sindimóveis, a comissão de meio ambiente, Marcelo Rosado, a comissão de inovação por Djalma, comissão de energias renováveis, Sérgio Azevedo, e agora a nova, que é a energia do mercado exterior. Então, é muito importante essa, porque nós vamos trazer os consulados, alguns consulados, para dentro da Casa da Indústria. E esse intercâmbio internacional, ele se torna vital, sobretudo porque nós temos aí nossas unidades como o Senai e o SESI, que precisam desse conhecimento, dessa troca de experiências, de boas práticas, para que a gente possa estar sempre atualizado no que existe de melhor no mundo. Presidente, o senhor também nos representa o Rio Grande do Norte na Confederação Nacional da Indústria, na Comissão da Micro e Pequena Empresa. Qual a importância de estar na Confederação representando o Estado e nessa comissão que é tão importante, as micro e pequenas empresas que representam tanto da economia do Estado, do Brasil também como um todo? A micro e pequena empresa, não diferentemente do Estado do Rio Grande do Norte, é que tem o maior número de empresas. Você tem hoje 15 milhões e 700 mil microempresários, MEI. Nós temos 7 milhões de pequenas empresas e nós temos aí um universo de 20 milhões de informais. Então tem um trabalho muito grande pela frente para que a gente traga mais pessoas para a formalidade, para que essas pessoas tenham acesso a crédito, a capacitação, a planos de negócio. Então é um trabalho que nós iniciamos, tivemos a primeira reunião, foi uma convocação do novo presidente da CNI, presidente Alban. Nós fizemos um planejamento, temos vários assuntos que precisam ser tratados para a micro e pequena empresa, para que essas empresas realmente elas possam, até pela mobilidade que elas têm, pela capacidade de empregabilidade que elas têm.
E a simplificação é uma delas, a desburocratização, a questão do marco legal, do reempreendedorismo, quer dizer, a recuperação judicial, extrajudicial de algumas empresas, a questão do teto da MEI, do teto do Simples. Então, são vários temas importantes que nós temos para tratar, para que a gente possa cada vez mais fortalecer essa micro e pequena empresa no Brasil e, consequentemente, no Rio Grande do Norte. Nós temos 98% da micro e pequena empresa no Brasil e no Estado ela corresponde a 97%, muito próximo, 1% a menos. Então, é uma categoria que precisa realmente de um apoio e é isso que nós começamos a fazer a nível de Brasil, né, mas com um olhar, logicamente, também para o Rio Grande do Norte. Presidente, 2023 foi muito especial para a Fierne, para quem faz a federação, né, porque foi o ano de comemoração dos 70 anos e muitas novidades também, né, muitas inaugurações, muita coisa nova. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, então, de como foi esse ano para a federação. 7 décadas, Federação da Indústria em defesa da indústria potiguar, firmemente, com suas casas, SESI, SENAI, IEL, né? Agora com uma estrutura de escolas de referência, com laboratórios, com centro de referência do SENAI. Então, muito a comemorar em favor da indústria. E nós tivemos um ano em que se destaca as energias renováveis, né? E todo esse patrimônio natural que nós temos, a eólica, a solar, a biomassa e o petróleo que retornou. Nós retornamos com o petróleo. O petróleo hoje já assume o primeiro lugar, mais uma vez, no onshore, na exploração de terra, 28% da produção nacional. A Petrobras vendeu os campos maduros, 11 empresas independentes assumiram. Nós temos uma perspectiva para 2024 de uma renovação de 616 poços, com mais a perfuração de mais 1.600 poços, ou seja, todo um potencial a ser desenvolvido na área de petróleo. Por outro lado, a gente tem também que a Petrobras, embora tenha vendido os campos, descobriu uma grande reserva que é a de Pitu, com investimentos aí programados em torno de 400 milhões de início. Então são perspectivas boas, mas isso olhando para nosso ativo, né? Nosso ativo natural. Que aí você pode incluir também o sal marinho, você pode incluir a mineração, né? Então, esse é um balanço que a gente faz e que é muito positivo. Temos também que ressalvar a questão da indústria de transformação. Então, aquela indústria que transforma a matéria-prima num produto, né? Essa indústria, ela sobreviveu a custas do PROED, do novo PROED, que foi revisado recentemente. Mas nós precisamos ter um olhar diferenciado para 2024. E aí a gente está muito coincidindo aí com a questão da movimentação nacional da neoindustrialização, né? Cai exatamente nessa indústria de transformação, que é uma indústria que perdeu espaço nos últimos 10 anos, até podemos ampliar aí para 15 anos. Por quê? Porque se privilegiou no país as commodities. E aí essa indústria ela foi perdendo a participação no PIB. Mas nesse processo nacional, nós precisamos também dar um olhar aqui para o nosso estado e caminhar nessa mesma direção, para que a gente fortaleça essa indústria de transformação. Eu falo da indústria da cerâmica, da gráfica, dos alimentos, do pessoal do sorvete, pessoal da fruta, da panificação, da construção civil. Então, precisamos olhar também para esse setor. Então, de forma assim, que eu vejo 2023 como um ano que teve os seus pontos interessantes e com uma perspectiva boa para 2024, dentro de um balanço que eu diria que de otimismo, né? Eu gosto muito de pensar para frente, né? Nós não podemos jamais achar que nós não temos a condição, porque é característica de quem empreende a resiliência e a capacidade de superação. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente, pensando sempre adiante. Presidente Roberto Serquis, muito obrigada pela sua entrevista. Na próxima semana a gente continua falando sobre a indústria potiguar, a gente vai falar sobre ICMS, reforma tributária, sobre a necessidade de melhoras, né, na nossa logística, Porto, Aeroporto de Natal. Então você não pode perder na próxima quarta-feira. Tem mais a segunda parte dessa entrevista aqui com o presidente da Fierne, Roberto Serquis. Até lá.
E aí, tá gostando da entrevista? Então fique com a gente que na volta tem mais desse papo com o presidente da Fierne, Roberto Serquis. Dessa vez falando sobre questões que dizem respeito a todo o estado do Rio Grande do Norte. Ele vai falar sobre a importância de melhorias na logística para escoar a produção local e também sobre reforma tributária e o impacto das mudanças na cobrança do ICMS para a nossa economia. Então não sai daí que eu volto já. A SESI Escola, maior rede de escolas privadas do Brasil, está com matrículas abertas, do 6º ano ao pré. Com ensino focado em empreendedorismo, temos a maior arena de robótica do RN, com aulas práticas para as profissões do futuro. Tudo isso e muito mais com mensalidades acessíveis. Vagas limitadas. Matricule o seu filho agora. SESI Escola, Fierne. O Mais RN em Ação atua com uma metodologia de tríplice hélice, firmando parcerias com entidades do poder público, empresas privadas e instituições de ensino superior. Essas articulações resultam em bases sólidas para a realização de acordos de cooperação técnica, grupos de trabalho temáticos e salas de situação. Identificam e criam soluções para diversos setores da economia. É uma das frentes de atuação do Mais RN, Núcleo de Planejamento Estratégico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, que atua pelo desenvolvimento da economia. Além de construir soluções no Mais RN em Ação, o núcleo ainda coopera e promove consultorias para os setores do sistema indústria, como também opera o Observatório da Indústria. Conheça o Mais RN Digital. Voltamos com o programa Fierne. Agora vamos conferir a segunda parte da entrevista com o presidente Roberto Serquis. Nessa segunda parte da entrevista com o presidente da Fierne, Roberto Serquis, a gente vai falar sobre logística, a importância de a gente ter, né, presidente, um porto, um aeroporto, estradas também que sejam mais propícios, especialmente para esse mercado externo, né, que a Fierne começa a se abrir aí também, sobre essas discussões, inclusive com uma comissão temática sobre esse assunto. A dificuldade da infraestrutura do Estado, do aeroporto, do porto, e das próprias estradas, isso é realmente um gargalho que precisa ser dado uma importância. E nós temos trabalhado. A questão das estradas passa pela recuperação, a solidez fiscal do Estado. A questão do porto, nós temos conversado, aí nós temos 2 presidentes que estão envolvidos nisso, que é o presidente Elvino, do Sindrecica, e Gabriel, da Pesca. Nós temos trabalhado, conversado com vários armadores. A partir do momento que o armador que operava aqui saiu para o Porto do Mucuripe, no Ceará, a CGM saiu daqui, o porto ficou órfão. E a gente se preocupou em ocupar esse espaço. E aí a gente conversou com vários armadores, o Login, a Mafrete, a Mercosul Line, e estamos buscando encontrar a melhor forma dentro das dificuldades do porto. O porto tem dificuldade das defensas, não tem guindaste, não tem Scania, tem uma dragagem, tem uma área de retroagem pequena, então são dificuldades. Recentemente, por uma questão estratégica, empreendedora, uma visão diferenciada, a Agrícola Famosa, mesmo com todas essas dificuldades, se adaptou a isso, mas dentro de uma proposta própria. Qual seja, eles conseguiram identificar um armador que tem um navio menor, a Green Sea, que vem ao Porto de Natal, consegue entrar. Esse navio já tem o guindaste, esse navio vai levar a fruta, e eles têm autonomia de fruta, porque eles têm produto, somente eles conseguem fazer essa operação, e a carga é uma carga aberta, né, de porão. Então, já não precisa da Scania. Então, eles venceram aí o guindaste, venceram a Scania e venceram a defensa, porque com a saída da CBM aqui, CGM daqui, para Mucuripe, eles estão lá, congestionou o Porto do Ceará, ficaram com 24 horas de espera e aqui eles podem esperar uma noite. Então, eles conseguiram vencer esses obstáculos. Isso é uma situação atípica. No entanto, nós precisamos olhar para o Porto de Natal, né, para que ele possa ter vida completa. E é isso que nós estamos trabalhando, inclusive continuando fazendo um levantamento de potencial de mercadoria, porque aí já vai precisar de uma carga compartilhada. Então essa questão do porto é um assunto que está
sendo trabalhado dentro da Federação da Indústria. O aeroporto, a Zurique, nós tivemos uma boa notícia, porque vai sair o recurso para indenizar quem estava anteriormente, né? E a Zurique tem uma experiência muito boa em Santa Catarina. Então, a gente leva muita esperança, com muito otimismo, a chegada da Zurique. Então, a perspectiva do aeroporto está mais próxima, do porto nós temos realmente de continuar atentos a isso, e a estrada, essa questão da capacidade de investimento do Estado, que isso também abre uma nova frente, que é a questão das PPP. Nós tivemos aí a aprovação pela Assembleia Legislativa da lei da PPP, parceria público-privada. A governadora deve estar regulamentando, que é muito importante a regulamentação, porque aí pode vir o investimento privado e colaborar com essa questão das estradas. De forma que nós temos essa preocupação na questão da infraestrutura, porque ela é vital para o escoamento da nossa produção, que hoje 50% está saindo por SUAP, 21% por PECEM e somente 20% sai pelos nossos portos, incluindo aí o Porto de Areia Branca. É muito importante também saber a opinião do presidente, de quem faz a indústria potiguar, e o senhor tem feito isso através desses artigos, né, que estão sendo publicados quinzenalmente, inclusive alguns deles que tiveram uma repercussão excelente, e a gente tem aí também o impacto disso em alguns assuntos discutidos nacionalmente, inclusive como é a questão da tributação, do ICMS aqui no estado, né? A questão do ICMS é um compromisso assumido perante a classe industrial de ser o eco, né, de fazer a reprodução dentro do consenso que foi tomado aqui na Casa da Indústria. Então, essa questão do ICMS foi um exemplo onde nós realmente nos posicionamos de acordo com o que a maioria ou assim foi definida. A mesma em relação à reforma tributária, né, uma reforma que nós achamos importante, só em ter mudado a modelagem atual já é uma vitória, porque nós tínhamos aí um emaranhado de alíquotas, excesso de legislação, de impostos, e aí concentrou agora em dois impostos, o IVA, o IBS, dando uma simplificação ao processo. Não é uma reforma perfeita, é uma reforma que foi possível, mas que o Brasil ele fica mais próximo da competitividade mundial. E aí, também daqui a 10 anos nós vamos ter o fim da guerra fiscal, e isso é importante, o Estado do Rio Grande do Norte precisa se preocupar agora com isso, com essa projeção a 10 anos adiante. Nós já começamos dentro do nosso planejamento a trabalhar essa preocupação. Como? Nós temos que olhar quais são as vocações que nós temos no Estado, nas nossas regiões, para que a gente possa trabalhar a qualificação das pessoas para isso. O fato agora, dia 15 de janeiro, inclusive, nós estamos inaugurando a FAET, a Faculdade de Energias Renováveis. Já pensando nesse futuro, esse futuro que se aproxima, você tem que ter pessoas qualificadas. E aí esse trabalho está sendo de pensar o Rio Grande do Norte na agregação de valor de outros setores, tudo isso olhando para esse fim de 32, quando encerra a guerra fiscal, que nós temos que atrair investimento baseado nas nossas vocações. Presidente, em 2023, a indústria potiguar atingiu números satisfatórios, positivos, mas a economia do Estado a gente sabe que não vai tão bem. Para 2024, a previsão, pelo menos da gestão, né, do governo, não é tão boa, especialmente sob essa ótica do ICMS. O governo diz que vai ter um déficit. Qual a sua visão, a visão da Fierne em relação a esse ano de 2024 para o nosso Estado? Olha, nós passamos 2023 pagando 12% a mais de ICMS, diferente de todos os estados do Nordeste. O Estado teve uma arrecadação a mais, inclusive a arrecadação do Estado foi crescente, inclusive na defesa de interesse em relação ao recuo para 18%, a volta, ao retorno para 18%, foi exatamente em cima de que nós temos sim uma arrecadação, mas por outro lado nós tínhamos um gasto elevado, sobretudo na questão de pessoal. Mas quando você observa a relação receita-despesa, também tinha correndo em paralelo.
Então essa preocupação, o foco nosso foi mostrar a necessidade da gente manter um diferencial de 2% em relação aos estados, para que a gente pudesse recuperar essa indústria que ainda está, uma parte da nossa indústria ainda está em fase de recuperação. Houve a decisão soberana e democrática da Assembleia Legislativa, dos parlamentares. Isso deu um ânimo para que a gente agora, para o Estado, para que se busque novas alternativas, e tem, que a única não era aumentar a arrecadação. Tem alternativas que nós estamos aqui na Federação nos colocando à disposição do Estado para debater, trazer reflexões, para que o Estado possa realmente recuperar. Quando você olha para 2024, a gente já percebe que a decisão que foi tomada pelo Parlamento, ela foi acertada, porque estados que já estão retornando, inclusive, ao percentual que foi definido pelos nossos legisladores. Então, é muito importante essa questão, porque a gente conhece o estado do Rio Grande do Norte, sabe das nossas potencialidades. O que precisa é realmente criar um ambiente de negócio, um ambiente que possa as empresas fazer um desenvolvimento pela própria capacidade. Quando você onera, você tira um pouco dessa força. Então, a defesa nossa e o resultado que foi apresentado é um resultado em prol do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. Falamos agora sobre a Faculdade de Energias, que vai vir num momento muito estratégico do Estado, né? Em que a gente fala aí sobre hidrogênio verde, sobre energia eólica offshore. Em que ponto que estão essas novas tecnologias aqui no Estado? O Estado ele é o maior gerador de energia eólica, com 8,8 GB, com a capacidade já contratada de 5,0 GB para os próximos anos. O Estado tem um potencial, eu estou falando de energia onshore. O Estado tem um potencial offshore, energia eólica mapeado de 51 GB. Nós estamos na fase de aquecimento. O Estado tem uma capacidade com essa projeção do offshore do hidrogênio. O Estado trabalha a questão da biomassa. Hoje nós temos um projeto no Centro de Referência, Senai, da glicerina no querosene de aviação. Então nós temos um mundo voltado para as energias renováveis, um potencial, um patrimônio muito forte no Rio Grande do Norte, que vai dar é estratégico, inclusive, para esse processo de transição mundial. E aí nós precisamos de ter pessoas qualificadas. E foi nesse viés que surgiu então a ideia, ainda na gestão do presidente Amaro, da FAET. E nós estamos levando à frente esse projeto. Esse projeto, a faculdade inaugura dia 15 de janeiro, já tem data marcada, e nós vamos começar com a primeira turma. Então vamos começar a formar a juventude nessa perspectiva do potencial que o Rio Grande do Norte tem já mapeado. Presidente, muito obrigada pela entrevista, e a gente aproveita para desejar um feliz ano novo, né, para todo mundo que faz a indústria do Rio Grande do Norte. Eu agradeço e desejo a todos muita paz, muita saúde e prosperidade. O programa Fierne, a Indústria para as Pessoas, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Voltamos a nos encontrar em fevereiro. E toda quarta-feira tem reportagem da nossa série, ao 12h30, no Boa Tarde RN da Band. Eu espero você lá. A SESI Escola, maior rede de escolas privadas do Brasil, está com matrículas abertas do 6º ano ao pré. Com ensino focado em empreendedorismo, temos a maior arena de robótica do RN, com aulas práticas para as profissões do futuro. Tudo isso e muito mais com mensalidades acessíveis. Vagas limitadas. Matricule o seu filho agora. SESI Escola. É Fierne.
O Mais RN em Ação atua com uma metodologia de tríplice hélice, firmando parcerias com entidades do poder público, empresas privadas e instituições de ensino superior. Essas articulações resultam em bases sólidas para a realização de acordos de cooperação técnica, grupos de trabalho temáticos e salas de situação. Identificam e criam soluções para diversos setores da economia. É uma das frentes de atuação do Mais RN, Núcleo de Planejamento Estratégico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, que atua pelo desenvolvimento da economia. Além de construir soluções no Mais RN em Ação, o núcleo ainda coopera e promove consultorias para os setores do sistema indústria, como também opera o Observatório da Indústria. Conheça o Mais RN Digital.